Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 24, 13 ao 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Então entrou com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nossa tradicional passagem dos discípulos Emaús, né? Provavelmente no primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição, e mostra-nos aí, né, um espelho para nós a respeito da compreensão ou da incompreensão a respeito do sofrimento, paixão e morte do Senhor Jesus Cristo para todos nós. 2 discípulos andaram com ele, caminhavam com ele, conheciam-no, ouviram tudo o que Jesus ensinou, mesmo assim, diante da sua morte, e ainda não tendo o visto ressurgido, ressuscitado, estavam no passado. Parece que tudo aquilo que Jesus tinha lhes ensinado se apagou de suas mentes e seus corações. Olhavam para tudo o que tinha acontecido e só percebiam a dor e a morte. Só percebiam o que era negativo e não conseguiam ler todos aqueles sinais à luz dos sinais que Jesus tinha feito e à luz do Antigo Testamento e de tudo aquilo que Jesus ensinava. Isso serve para nós também. Ler a nossa vida, ler a nossa caminhada, ler os nossos sofrimentos, ler a nossa fé, junto com aquilo que Jesus ensina até hoje nos evangelhos. As dificuldades, os sofrimentos, a cruz que devemos carregar a cada dia, está tudo explicitado nos evangelhos. Jesus nos fala tudo isso. No entanto, muitas vezes não o reconhecemos. Creio que, no entanto, o essencial disso aqui, além dessa incompreensão, é o gesto de Jesus, o que mostra muito a nós ainda hoje, do partir o pão, da ceia, do estar juntos, do entrar na casa, do estar em unidade, em comunhão com Jesus. Isso nos diz muito. Eu sempre falo, e vocês sabem, que muitas pessoas dizem que têm fé, que acreditam em Deus. Mas nós mesmos precisamos refletir que fé que nós temos, qual é a nossa fé, se nós compreendemos realmente que essa nossa fé se realiza, se concretiza e se vive a partir da comunhão, a partir da Eucaristia, a partir da comunidade, a partir da vida em comunidade. A vida em comunidade é o encontro com Cristo que nos dá o sentido de ser cristão, que nos dá o sentido da ressurreição. Jesus se manifesta dessa forma. Na nossa individualidade, na nossa oração pessoal, sim, mas principalmente na nossa vida comunitária. Olhando os evangelhos, olhando para essa passagem, olhando para aquilo que Jesus ensina, não é possível dizer que possamos ser cristãos de forma individual, de forma separada da comunidade. Eu creio que a grande questão de hoje, do dia de hoje, desse evangelho de hoje, dos discípulos de Emaús, da caminhada que eles faziam, da atitude deles depois de ter essa experiência com Jesus, é essa questão. É a comunhão, é a vida comunitária, é o encontro com Jesus na fração do pão, na Eucaristia e na comunidade. Somente a partir disso
me parece que é possível realmente viver a nossa fé e ser cristão de verdade e acreditar em tudo aquilo que Jesus disse, fez e ensinou. Que possamos refletir, que possamos aprofundar e que possamos viver então aquilo que o Mestre nos ensina. Que Deus abençoe, ilumine e proteja sempre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.